enfatizar que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas esta data se tornou emblemática desde centenas de anos atrás e uma tradição dentro do cristianismo. De todos os ramos do cristianismo, sempre se celebra o Natal no dia 25 de dezembro. Mas isso é importante para lembrarmos do fundamento da nossa fé, do nascimento do Senhor Jesus Cristo. Hoje cantamos muito sobre paz. Realmente o Natal é uma data que trata sobre paz. É um Natal de paz, paz por causa do nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio trazer paz na terra. Só que no período em que vivemos, cada vez mais se confunde essa concepção de paz. Lemos o texto hoje de Lucas, capítulo 8. Acredito que nós já lemos esse texto quase todo na cantata. Lucas, capítulo 8, falando exatamente do momento em que os anjos vêm adorar a Deus por conta do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E então, o versículo específico que fala do cântico dos anjos em adoração é o versículo 13 e o versículo 14. Diz assim, você pode acompanhar na sua Bíblia, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 2, verso 13 e 14. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Então, baseado nesse versículo, muitas tradições podem interpretar de modo diferente o que vem ser esta paz. E normalmente esta paz é entendida como uma paz humanista, ou seja, onde os homens querem o seu bem-estar, a sua própria felicidade, paz como ausência de guerra, paz como ausência de problemas. Uma mensagem humanista, quando eu digo humanista, é porque ela se torna antagônica ou contra uma mensagem que vem de Deus. É uma mensagem para os homens e dos homens. Só que esse texto, obviamente, ele foi escrito para os homens. Mas essa mensagem não veio, esse texto não veio dos homens, e o objetivo não era satisfazer a felicidade ou a alegria dos homens. Isso nós temos que ter muito claro, porque essa é uma distinção importantíssima do cristianismo bíblico, de um cristianismo que visa adorar a Deus, e de um cristianismo humanista, cujo propósito é somente afagar o coração humano. É um cristianismo que não fala dos pecados, é um cristianismo, um evangelho que não fala do sacrifício, que não fala da fidelidade a Deus, nem de santificação. Mas é um evangelho, esse evangelho humanista, ele fala somente de o homem ser feliz, somente da solução aos problemas dos homens. Então, quando se lê, muitas ocasiões, em igrejas da fé cristã, quando se lê o verso 14, se esquece a primeira parte do versículo 14, que diz: glória a Deus nas maiores alturas. Se esquece o glória a Deus e só se lê a segunda parte, paz na terra entre os homens. Jesus nasceu para trazer paz. Nós queremos a paz de Jesus. E muitos vão entender que esta paz de Jesus é somente ter os problemas resolvidos. Eu me lembro claramente, quando fui evangelizado, que a ideia era: creia em Jesus e você terá os seus problemas resolvidos. E logo em seguida, que eu criei no Senhor Jesus Cristo, lendo a Escritura, os problemas não foram resolvidos, né? E aí veio a crise. Como é que diz que Jesus veio trazer paz? E os problemas não foram, certamente o peso do pecado, sim, caiu, graças a Deus, mas ainda haviam problemas, havia perseguição, até dentro da família, no meio da escola onde estudava. Então, cadê a solução dos problemas? Natal
é uma data de paz. Mas nós vamos entender hoje que tipo de paz. Não é uma paz, ausência de problemas. Vamos ter problemas até a volta do Senhor Jesus Cristo, ou até o dia da nossa morte. O Natal, então, não visa uma paz humanista, somente para trazer felicidade e realização ao ser humano. Não. Natal, o nascimento do Senhor Jesus, trouxe paz. Que paz? Nós temos pelo menos 3 aspectos sobre a paz nesse texto. O primeiro é o que nós já estamos colocando. Natal é Jesus trazer paz aos homens. Isso é um fato, está escrito. Deus foi glorificado pelos anjos, e os anjos entoaram um cântico celestial, divino, que vinha de Deus. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens. Porque Jesus veio trazer paz na terra aos homens. Mas o segundo aspecto deste versículo é exatamente pensar que tipo de paz. Nos evangelhos, mesmo lendo este texto, dizendo que Jesus veio trazer paz na terra aos homens, nos evangelhos, nós lemos também que Jesus veio trazer espada. Isso parece estranho. Como pode? Se o Senhor Jesus disse que veio trazer paz, se os anjos cantaram paz, como pode o Senhor Jesus ter vindo à terra trazer espada? Olha o Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 34. Parece que Jesus está contradizendo os anjos. Obviamente não é isso, claro. Mas como é que nós entendemos paz aqui? Mateus 10, verso 34. No capítulo 10 de Mateus, Jesus está instruindo os seus discípulos. E então o Senhor Jesus diz: não penseis que vim trazer paz à terra. Aí vem uma interrogação na sua cabeça. Os anjos disseram, glorificaram a Deus porque Jesus viria trazer paz. E o próprio Jesus diz, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Jesus veio trazer divisão. Em um certo sentido, turbulência, ausência de paz. Né? Então, temos que entender que paz os anjos estão cantando aqui. Que paz é essa? Certamente não é a paz deste mundo. Muitos de nós, crentes no Senhor Jesus, no período do Natal, entendemos esta paz como a solução dos nossos problemas. Momentos de tranquilidade. E qual é o ser humano que não quer isso? Realmente, nós podemos pedir a Deus a solução para os nossos problemas. Não é pecado. Querer ter uma vida tranquila também não é pecado, certamente. Mas temos que entender a essência da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele veio trazer paz. Que paz? Aqui Jesus diz que veio trazer espada, sinônimo de guerra nesse contexto, e não veio trazer paz. E o Senhor explica no verso 35. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E aí a mensagem de Jesus fica mais estranha, porque o Senhor que nasceu para trazer paz está dividindo a família. Como pode Jesus dividir a família? Será que Jesus é contra a família? Será que Jesus é contra o relacionamento amigável entre pais e filhos? Entre sogra e nora? Certamente que não. Será que Jesus está fazendo uma apologia à guerra, ao conflito? Certamente não. Então, como nós podemos entender isso? O Senhor Jesus, ele está querendo passar uma mensagem realista do mundo. Quando cantamos essas músicas, ou lemos Lucas 2,14, entendendo paz como a ausência de problemas, ao crer no Senhor Jesus, estamos pintando uma figura errada da fé cristã. Estamos pintando uma irrealidade, uma utopia, como se crer no Senhor Jesus nos tirasse automaticamente do meio de um mundo de pecado. Como se nós não fôssemos também pecadores, cheios de problemas,
cheio de limitações, de falhas, de egoísmos, de tantos outros pecados que estão no nosso coração e que certamente lutamos dia e noite contra estes pecados. O Senhor Jesus veio trazer paz, mas não a paz que o homem imagina que sabe, ou que conhece, ou que quer. Foi outro tipo de paz, muito mais importante, que talvez nós não estejamos valorizando tanto. Jesus quis mostrar uma visão realista, em que quando você crê no Senhor Jesus, você vai ter problemas, você vai ter dificuldades, você vai ter que em algum momento da sua vida escolher, ou eu, ou o meu parente querido e amado. Perdão, ou eu não, ou Deus, ou o meu parente querido e amado. Eu vou ter que em algum momento da minha vida escolher, ou fazer a vontade de Deus, ou a do meu filho. Ou a vontade de Deus, ou a do meu pai, ou da minha mãe. É isso que Jesus está dizendo. Não foi só Mateus que registrou essas palavras de Jesus. Olha Lucas, capítulo 12, verso 49. O mesmo autor do Evangelho, o mesmo Lucas que escreveu capítulo 2, verso 14, escreveu também aqui Lucas 12, 49. Olha o que diz lá em Lucas 12, verso 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Veja bem, o Senhor Jesus falando aqui. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. E esse batismo se refere à crucificação do Senhor Jesus Cristo. Verso 51. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vos afirmo, antes divisão. Verso 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Mesmo texto, dito com outras palavras, nas palavras de Lucas, mas a mensagem do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus certamente não é contra a família, mas crer em Jesus traz divisão. Escolher Jesus vai nos colocar em situações em que haveremos de nos opor a parentes. Já pensou? Você ama mais o seu filho do que a Jesus? Ama mais seu esposo, sua esposa do que a Jesus? E o filho amam mais os pais do que ao Senhor Jesus Cristo? Ouvi a história de uma mulher que não vinha para a igreja, porque seus parentes eram de outra religião e ela não queria desagradar a sua família. Aí a pergunta é: realmente esta mulher creu no Senhor Jesus? É isso que Jesus está querendo dizer. Esta é a divisão que Jesus está apresentando. Esta é a espada que divide. Nós não podemos ter tudo hoje na nossa sociedade. E se nós tivermos que escolher, Jesus tem que estar em primeiro lugar, porque Ele é Deus. E vai ser fácil fazer essa escolha? Certamente não. Certamente não. É como diz aquele ditado, é cortar da própria carne. Escolher Jesus e muitas vezes rejeitar aqueles que estão rejeitando o meu Senhor e o meu Salvador. E o Senhor Jesus explica, volte para Mateus, capítulo 10, verso 37. O Senhor Jesus deixa muito claro que tipo de pais ele está falando aqui. Quem ama, Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então Jesus, quando nasceu, quando os anjos cantaram adorando a Deus, e diz que viria paz na terra entre os homens, não era paz, harmonia entre os homens. Porque aqueles que crescem, o que creriam em Jesus, iriam ter conflito com alguns homens.
Você que é crente no Senhor Jesus, se você espera passar a sua jornada na terra sem ter conflito com qualquer pessoa que discorda do Evangelho, isso é uma utopia, é uma irrealidade, isso não existe. Todo crente vai ter conflito, não porque crente é briguento, não é isso, crente não é para ser briguento, um crente, ele é um pacificador, ele sempre quer o amor, a paz entre as pessoas, se possível tem de paz com todos os homens, mas mesmo nós calados, e mesmo agindo em amor, teremos conflitos pelo simples fato de testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E então o Senhor Jesus continua, e quem não toma sua cruz, verso 38, Mateus 10, 38, e quem não toma sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Tomar a cruz significa carregar a cruz para ir ser crucificado. Tomar a cruz é estar disposto a morrer por Jesus. Se eu estou disposto a morrer por Jesus, significa que eu estou disposto a amar Jesus mais do que os meus parentes, mais do que a minha própria família. Se esta ficar contra Jesus, eu vou escolher Jesus. Então Jesus veio trazer outra paz, não uma paz, a harmonia entre os homens, porque nesse mundo é impossível plena harmonia, relacionamentos plenos, até para os crentes, isso é impossível. Plenos, perfeitos, não existe, por causa do pecado. Você diz, pastor, mas que visão triste, né? Que visão pessimista da realidade. Bem, se você ler a Escritura, você vai entender que esta é a visão bíblica, é a visão de Deus. Nós somos caídos no pecado. O pecado arrasou com a nossa vida, o meu pecado arrasou com a minha vida, e mesmo lavado pelo sangue do Cordeiro, o meu pecado ainda está tão presente que impede que eu glorifique a Deus como Deus quer e merece e é digno de ser glorificado. Por isso, não teremos plena felicidade neste mundo, plena realização aqui. Nossos olhos devem estar para os céus. Os nossos olhos, o nosso alvo deve estar na eternidade. Somos peregrinos. Esta é a visão para todo crente no Senhor Jesus. Só que essa visão está se perdendo até no Natal. Queremos paz entre os homens, mas harmonia com todos os homens. Essa é a mensagem da pós-modernidade, da nossa sociedade. Não ter conflito com ninguém. Nenhuma mensagem de conflito. Igrejas priorizando esta orientação do nosso século, nem pregam sobre pecado, porque pecado machuca, maltrata, não é verdade? Mas nós temos que seguir a Escritura. O Senhor Jesus diz que se nós o amamos, temos que estar prontos a morrer por Ele. Ser cristão é crer no Senhor Jesus Cristo para a salvação e entregar a sua vida. Sua vida tem que estar completamente à disposição do Senhor, mesmo que isso implique romper com certas pessoas. Que paz os anjos estão cantando no nascimento do Senhor Jesus. Verso 39, Mateus 10, 39. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Essas são palavras do próprio Senhor Jesus. Perder a vida significa, eu não mais vivo para mim. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem e escreveu isso muito bem. Não mais vivo para mim, mas para o Senhor. Perdi a vida para mim. E ao fazer isso, eu achei a verdadeira vida, que é fazer a vontade do Senhor. Veja que o próprio Senhor Jesus Cristo nasceu naquele dia em Belém, viveu em Nazaré, depois na Galileia e fez algumas idas até Jerusalém, obviamente ensinando o verdadeiro evangelho, mas seu objetivo principal era morrer numa cruz para nos salvar dos pecados, e tudo isso para a glória de Deus. Como foi que Jesus glorificou a Deus? Quando ele ora, o Senhor Jesus, lá em João 17, ele ora expressando isso, que glorificar ao Pai era exatamente cumprir a sua vontade, que era ir à cruz. E não foi fácil. Sabemos disso pela oração do Senhor Jesus
no Getsêmani. A vontade do Pai para o Filho não foi fácil. E olha que o Filho não tinha pecado. Perfeito. Deus, como o Pai, embora autolimitado ali, porque escolheu essa condição para morrer numa cruz pelos nossos pecados. Se Jesus passou por isso, imagine nós. Não teremos, como crentes no Senhor Jesus Cristo, esta paz utópica que a nossa sociedade vende para nós. Talvez por isso sejamos crentes meio desanimados, meio insatisfeitos com a nossa vida cristã. Porque um dia acreditamos que crer em Jesus nos traria paz. E aí cadê a paz? Eu estou sofrendo, né? Eu sou perseguido no trabalho porque sou crente, na família porque sou crente. Eu tento fazer tudo correto e parece que os que estão vivendo nas trevas é que são corretos. E eu que procuro viver o evangelho, sou tido pela sociedade como uma pessoa que está errada. Por quê? Cadê a paz? Os anjos cantam lá no céu, paz na terra entre os homens. E aí você pergunta, cadê a paz? Certamente o Senhor Jesus não estava fazendo apologia à guerra, ou à divisão, ou à intriga na família, nesse texto de Mateus capítulo 10. Certamente não, até porque o Senhor Jesus ensinou o segundo grande mandamento. Lá em Marcos 12, 31, Jesus fala que o segundo grande mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que estes, o primeiro e o segundo. Então, Jesus não está entrando em contradição. O Senhor Jesus também ensinou lá em Marcos, capítulo 9, verso 50. Bom é o sal, mas se o sal vier a tornar-se insípido, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Jesus quer que as pessoas tenham paz umas com as outras. É impossível ter plena paz nessa terra. E lá em Romanos 12, verso 18, Paulo reflete o ensino do Senhor Jesus, quando diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, o ensino de Jesus e dos apóstolos é que os homens também têm que ter paz, embora saibamos que essa paz não é plena. Então, que paz é essa que os anjos estão cantando? Que paz na terra é esta que Jesus trouxe? É a paz mais importante de todas. É a paz com Deus. Foi esta paz que Jesus veio trazer. A paz de Jesus não é a paz deste mundo, mas é a paz com Deus. Existem muitas pessoas hoje que se dizem cristãos, mas que não têm paz com Deus. Elas não entenderam a salvação pela graça. Essas pessoas não se arrependeram dos seus pecados. Vão para as igrejas, fazem os seus rituais, carregam até a Bíblia, alguns até as leem, mas não foram transformados pelo poder do Senhor, porque verdadeiramente não se reconheceram pecadores, arrependidos, e não buscaram Jesus. Estes acham que têm paz, mas estão longe do Senhor, inimigos de Deus. Isso em várias áreas do cristianismo. O terceiro aspecto é este: a paz que Jesus trouxe é a paz com Deus. Romanos capítulo 5, verso 1 diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de crermos no Senhor Jesus, éramos inimigos de Deus. Olha que texto pesado. Inimigos de Deus. Quem não creu em Jesus como seu Senhor e Salvador é inimigo de Deus. Mas quando você lê esse texto para uma pessoa que não creu, essa pessoa vai dizer o quê? Não, eu não sou inimigo de Deus, não. Eu gosto muito de Deus. O pecador é assim. Ele fala uma coisa com a boca, mas ele vive outra. Ele diz que não é inimigo de Deus, mas faz tudo o que Deus não quer. Então ele é inimigo de Deus. Quem não creu no Senhor Jesus é inimigo de Deus. Então, quando os anjos vieram cantar,
glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens, é porque aquele menino que nasceu na manjedoura, ele trouxe a verdadeira paz, um relacionamento com Deus. A ausência de inimizade com Deus. O Senhor, o Criador. Então, se você tiver que escolher, eu vou ter inimizade com uma pessoa aqui porque eu quero defender o Evangelho e aquela pessoa não quer o Evangelho e criou uma situação difícil e não vai dar mais para estarmos tão próximas. O que é que eu vou escolher? Deus. E esta pessoa, infelizmente, ela não vai estar mais tão próxima quanto eu gostaria que estivesse. Mas que coisa triste, né? Como é que pode? Pois é a mensagem que Jesus pregou. É a realidade do mundo corrompido pelo pecado. Só existe um caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. Só existe uma fé no Senhor Jesus Cristo. E não estou dizendo que essa fé é batista, não. Estou dizendo que ela é bíblica, vem da palavra de Deus. E quando no Natal Jesus nasceu, a paz que ele trouxe foi uma reconciliação com Deus. Colossenses capítulo 1, verso 20 diz: e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. O Senhor fez a paz por meio do seu sangue. Deus pôde nos aceitar. Deus pôde ouvir a nossa oração. Deus pôde receber estes cânticos, não porque foram bonitos, mas porque Jesus morreu numa cruz e abriu o caminho para termos paz com Deus. Isso é algo incrível. Essa é a maior bênção que nós poderíamos ter. Pessoas vivem uma religião aí afora, achando que estão falando com Deus, achando que estão cantando a Deus. Não estão. Se não creram no Senhor Jesus, que é o caminho, que é o Filho, que é o mediador, que é o sacrifício e o sacerdote, o sumo sacerdote que oferta o sacrifício, se não creram nele, se não foi pelo sangue do Cordeiro, ainda são inimigos de Deus. Veja que a paz que o Senhor Jesus nos dá é uma paz diferente desta paz do mundo, a paz de relacionamentos superficiais. A paz que Jesus nos traz é uma paz de intimidade com Deus. João 14, verso 27, diz assim a palavra do Senhor, João 14, 27. Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos-la dou como a dá o mundo. Veja que o mundo tem uma paz. A paz do mundo, hoje, não pensando naquele primeiro século, mas hoje, é o discurso politicamente correto. Vocês já viram igrejas com um discurso politicamente correto? É quando todo mundo aceita tudo para poder termos paz. Esta não é a paz de Deus. Não é. Somos pecadores, e entre pecadores nós devemos nos conhecer, nos perdoar. Né? Se eu vi algo estranho no meu irmão, eu vou lá, converso com ele, para amá-lo, para ajudá-lo. Se ele viu algo estranho em mim, ele vem a mim, conversa comigo, para me amar, para me ajudar. Este é o crescimento real da igreja do Senhor Jesus Cristo. O ferro com ferro se afia, e todos nós vamos crescendo nesta unidade em Cristo, que é o nosso alvo, que é o nosso modelo, que é a quem devemos imitar. O mundo dá uma paz, mas essa paz do mundo, podemos até dizer paz mundana, ela é enganosa, ela é superficial, ela é frágil, ela não vem de Deus. Não confunda educação com paz, são coisas, parece a mesma coisa, mas não é. E aqui Jesus ainda continua, no verso 27, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, ou seja, não fique atribulado. Verso 28, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior que eu. Veja que Jesus aqui traça a sua ida à cruz, morte, ressurreição
e ascensão. A paz do Senhor, ela está diretamente ligada ao sacrifício do Senhor Jesus na cruz. Jesus nasceu para nos trazer paz, e esta paz, pelo seu sacrifício, é uma paz com Deus. Ainda no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Veja bem, paz em Jesus. Aqueles que são crentes no Senhor Jesus Cristo, eles têm esta paz. Aqueles que não são, vão ter essa paz que o mundo oferece. E Jesus continua a ensinar: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o Senhor Jesus nunca disse que a vida do cristão, do servo de Deus, seria sem dificuldades, provações, turbulências e tribulações. Mas a paz de Jesus nos faz ficar firmes no meio da turbulência. Nos faz ter fé e coragem no meio da adversidade. E Jesus está dizendo: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus venceu o mundo, é porque nós podemos fazê-lo também. Jesus nasceu para nos dar esta paz, paz com Deus. E então, Filipenses capítulo 4, verso 7, lemos ainda. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus. Não dá para entender essa paz, mas é uma paz que nós temos com o Senhor por causa de Cristo, e por causa desta paz podemos superar as tribulações e as ansiedades da vida. Esse versículo, Filipenses 4, 7, ele é uma resposta ao verso anterior. Olha o verso 6, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Aí vem o verso 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos. A ansiedade, fruto do nosso pecado, da nossa natureza de pecado, ela é vencida com a paz que vem do Senhor. Ficamos ansiosos, preocupados, problemas, turbulências na família, no trabalho. E às vezes recorremos a saídas não tão apropriadas. Uma dessas saídas é realmente se entregar à ansiedade, à preocupação, à tribulação. Outras é tomar remédio. Outras é procurar os terapeutas, os médicos da mente. Mas esquecemos que nós, crentes em Jesus, temos paz com Deus. Essa paz excede todo o entendimento. E o Senhor mesmo pode curar a nossa alma e nos trazer sanidade e firmeza no meio da tribulação. Basta orar, jejuar e buscar ao Senhor com fé, segundo a vontade de Deus. Segundo os Coríntios, capítulo 4, verso 16, nós lemos um exercício de fé e que ilustra a paz que temos com Deus. Segundo os Coríntios 4,16 diz: por isso não desanimamos. Olha bem, por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Então, o crente no Senhor Jesus, apesar das tribulações e perseguições, e Paulo estava falando de situações de perseguição, ele diz: nós não desanimamos na obra de Deus, no exercício da pregação do Evangelho, da vida cristã. Pelo contrário, é o contrário, eu não estou desanimado, apesar do homem exterior se corromper. O que é a corrupção do homem exterior? É doença, é uma dificuldade física, é uma limitação, é o cansaço mesmo, são os problemas inerentes à materialidade. Mesmo existindo essa corrupção exterior, o nosso homem se renova dia após dia.
Por isso é importante todo dia você ler a Bíblia. E todo dia meditar nela em oração, porque você se renova para um outro dia, para novas batalhas. Verso 17: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. A paz que nós queremos enxergar lá em Lucas 2, verso 14, é uma paz temporal, é uma paz humanista, é os bons relacionamentos aqui. A paz que os anjos cantam é uma paz para a eternidade, é uma paz com Deus, que é a mais importante de todas, mais importante do que qualquer relacionamento humano. Mais importante do que pais e filhos, mães e filhas, é a nossa paz com Deus, com o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus morreu numa cruz, Ele nos deu paz com Deus. Você pode cometer o pior pecado hoje, se você pedir perdão no nome do Senhor Jesus, você que é crente, você terá este perdão. É incrível, né? Às vezes, nós crentes nem acreditamos. Você já sentiu? Você cometeu um pecado, você magoou uma pessoa, você viu que errou, aí você pede perdão a Deus e diz, pronto? Só isso? Eu não preciso fazer mais nada? Você não sente que foi perdoado. O coração humano é tão ruim, nós somos tão maus, que nós nem sentimos ou acreditamos que o perdão ocorreu, embora a Bíblia diga que basta confessar o pecado no nome de Jesus, arrependido, eu terei esse perdão. Mas é simples mesmo, basta orar. Você que ainda não creu no Senhor Jesus e vem a esta igreja e tem vindo a esta igreja, arrependa-se. Arrependa-se. Arrependa-se do seu pecado, confesse o seu pecado ao Senhor Jesus. Precisa você levantar a mão, mas você, no seu lar, na sua casa, consciente do que está fazendo, lendo a Escritura, você se ajoelha ali e confessa o seu pecado, pede perdão e pede para Jesus ser o seu Salvador, e assim você também terá paz com Deus. 3 aspectos de Lucas, capítulo 2, verso 14. Primeiro, é que Natal é Jesus trazer paz aos homens, sim. Mas Jesus também trouxe espada, mostrando que esta paz que os anjos cantaram não é uma paz humanista, é uma paz de Deus, com Deus e para a eternidade. E o último aspecto, que a paz de Jesus não é desse mundo. É a paz com Deus e que tem que estar em primeiro lugar nos nossos relacionamentos. Segundo o cântico dos anjos, para a glória de Deus, ali diante dos pastores, tem uma partezinha que nós não enfatizamos muito, não sei se você notou, é o final do versículo. Olha Lucas 2,14 de novo. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Será que você é um desses homens a quem Jesus quer bem? Aqui fala, a palavra se refere ao beneplácito da vontade de Jesus, ao bem-querer da vontade e da escolha do Senhor. Esta paz aos homens são para aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo. Se você não creu no Senhor Jesus, você ainda está na condição de inimigo de Deus, longe do Senhor, longe das promessas de salvação e da vida eterna. É necessário que você se arrependa e creia no Senhor Jesus Cristo. E para nós que já cremos no Senhor Jesus, devemos viver o Natal, não de modo ingênuo, acreditando que este mundo ele vai ficar pleno, sem problemas, sem dificuldades, hoje, aqui e agora. Não vai. Crer em Jesus é uma maravilha, é uma bênção, nos conecta ao Pai e nos traz a promessa da vida eterna. Mas também temos que carregar a nossa cruz. O Natal nos mostra isso. Temos paz com Deus.
E por causa desta paz, temos que estar dispostos a carregar a nossa cruz, ou seja, estarmos prontos para morrer na cruz pelo Senhor Jesus, se for necessário. Na sua vida com Deus, em sinceridade e honestidade, você pode orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu estou pronto para morrer na cruz pelo Senhor, se for necessário? Vamos orar, pedir que o Senhor nos abençoe. Pai, te louvamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Obrigado pela mensagem de Natal que nos traz a paz. Não a paz deste mundo, não a paz utópica, uma paz dos relacionamentos humanos somente, mas uma paz contigo. Obrigado, Senhor, porque, crendo no Senhor Jesus, viemos a ter salvação. Viemos a ter a liberdade, a libertação da condenação das culpas que carregávamos. Pela tua graça, somente pela tua graça. Senhor, te pedimos que o Senhor nos ajude, mediante tão grande presente que recebemos, a estarmos prontos para nos entregar completamente ao Senhor, ao exercício da tua obra, adorando a ti, Pai amado, pregando a tua mensagem no mundo, mesmo que isso nos traga oposição, não vivendo, ó Pai, uma linguagem plural, como a que esse mundo prega, mas nos destacando como crentes no Senhor Jesus, fincando o nosso emblema muito claro de fé no Senhor, não com hostilidade, mas com paz, para a honra e glória do teu nome. Ajuda-nos, Senhor Deus, a termos esta vida transformada. E ajuda, Pai, aqueles que ainda não creram, a crerem no Senhor segundo a tua vontade. Tudo isso pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.